Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática e hoje vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lá comigo? Primeiro vamos falar sobre variação de grandezas. Diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Primeiro, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Exemplo, um caderno custa R$ 8,00. Então, nós temos uma tabela aqui com a quantidade de cadernos e o preço a pagar em reais. Se um caderno custa R$ 8,00, 2 cadernos, R$ 16,00. 3 cadernos, R$ 24,00. 4 cadernos, R$ 32,00. 5 cadernos, 40, 6 cadernos, R$ 48,00. As duas aumentam proporcionalmente. Repare que dividindo a segunda linha pela primeira, o resultado é sempre 8. Segundo, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Exemplo, uma torneira enche uma piscina em 24 horas. Então, quantidade de torneiras e duração em horas para encher a piscina. Se uma torneira enche uma piscina em 24 horas, duas torneiras enchem uma piscina em 12 horas. 4 torneiras em 6 horas, 8 torneiras em 3 horas, 12 torneiras em 2 horas, 24 torneiras em 1 hora. Uma aumenta e a outra diminui proporcionalmente. Repare que o produto da primeira linha pela segunda é sempre 24. Temos aqui o bolo da vovó. A vovó vai fazer um bolo para a gente levar no acampamento da escola. Ela pediu para eu comprar os ingredientes e me deu a seguinte receita. A receita da vovó: 2 cenouras grandes raspadas, 3 ovos, 1 xícara de 200 ml de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Esse daqui é para fazer um bolo. Vovó disse que vai fazer 5 bolos. Quantos ovos eu devo comprar? Vamos fazer uma tabela para encontrarmos a quantidade de ovos necessária para fazer os 5 bolos. Nós temos aí primeiro bolo e depois os ovos. Um bolo, nós vamos precisar de 3 ovos. 2 bolos, 6 ovos. 3 bolos, 9 ovos. 4 bolos, 12 ovos. E o que nós queremos? 5 bolos, 15 ovos. Precisamos de ovos para 5 bolos. Para cada bolo, preciso de 3 ovos. Então, eu preciso de 5 vezes essa quantidade. 3 vezes 5 é igual a 15 ovos. Regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. A regra de 3 simples relaciona duas grandezas diferentes através de uma proporcionalidade entre elas. Temos duas possibilidades para essa proporcionalidade entre as grandezas: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Veremos como realizar os cálculos utilizando a regra de 3 simples de grandezas que são diretamente proporcionais. Na regra de 3 simples, teremos 2 valores para cada grandeza, totalizando 4 valores. Entretanto, um destes será determinado pelos cálculos que são feitos na regra de 3. Para que a regra de 3 seja aplicada com sucesso, é de fundamental importância analisar a relação das grandezas e determinar se são diretamente ou inversamente proporcionais, pois isto garante o sucesso deste procedimento. Veja alguns exemplos. Primeiro, Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas de leitura conseguiu ler 70 páginas. Caso ele mantenha este mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas?
Nós temos aqui a horas de leitura, 3 horas, e a quantidade de páginas. Em 3 horas, ele leu 70 páginas. Em 6 horas, ele vai ler quantas páginas? Eu representei por X. Devemos analisar as grandezas. Se eu leio por uma quantidade maior de tempo, certamente aumentarei a quantidade de páginas lidas. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, não precisamos inverter nenhuma das razões. Então, nós teremos 3 está para 6, assim como 70 está para x. Regra de 3, nós vamos multiplicar o meio pelos extremos. Aqui, 3 vezes x, 3x, que é igual a 6 vezes 70, ou 70 vezes 6. 3 vezes x, 3x. 70 vezes 6, 420. Aqui nós vamos isolar o x. X igual a 420 dividido para 3, x igual a 140. Veja que a incógnita x corresponde à grandeza da quantidade de páginas. Portanto, durante 6 horas, Pedro conseguirá ler 140 páginas. Para as grandezas inversamente proporcionais, é preciso dar um passo a mais. Antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções, é necessário inverter uma das razões. Exemplo: um automóvel desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar a seu destino. Se esse automóvel estivesse a 90 km por hora, quanto tempo levaria para completar esse mesmo percurso? A proporção construída a partir dessa situação é: quilômetros, 60 quilômetros, ele gasta 3 horas. Em 90 quilômetros, x. Essas grandezas são inversamente proporcionais, pois, aumentando a velocidade, gastaremos menos tempo em um mesmo percurso. Portanto, inverteremos uma das equações. Então, nós tínhamos lá 60 quilômetros, em cima e embaixo 90. Vamos inverter, colocar 90 aqui no numerador e 60 no denominador. Igual, e vamos repetir o 3 e o x. Aqui, agora, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções e resolver a equação resultante. Vamos multiplicar o meio pelos extremos. 90 vezes x igual a 60 vezes 3. 90 vezes x, 90x. 60 vezes 3, 180. Então, temos 90x igual a 180. Isolando o x, temos x igual a 180 dividido para 90. Logo, x igual a 2. Serão gastas 2 horas a 90 km por hora. Exercitando 1. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Temos aí 3 camisetas, que ela pagou R$120. Se ela comprar 5 camisetas, quanto que ela vai pagar? Não sei. Agora, imaginemos, essa grandeza, ela é diretamente ou inversamente proporcionais? Se eu aumentar a quantidade de camisetas, eu vou pagar mais? Sim, então é uma grandeza diretamente proporcional. Então, nós vamos colocar aqui 3 sobre x igual a 120 sobre... 3 sobre 5 igual a 120 sobre x. Vamos multiplicar o meio pelos extremos. 3 vezes x e 5 vezes 120. 3 vezes x, 3x igual a 5 vezes 120, 600. Logo, temos 3x igual a 600. Isolando o x, temos x igual a 600 dividido para 3, x igual a 200. Portanto, em 5 camisetas, Bianca pagará R$200. Exercitando 2. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, eles terminaram em 20 dias. Se eles trabalharem 5 horas por dia, vai aumentar ou diminuir a quantidade de dias? Se nós diminuirmos as horas trabalhadas, aumentarão os dias. Logo,
nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Então, vamos lá. Nós temos 8 horas trabalhadas em 20 dias, 5 horas em quantos dias? Como as grandezas são inversamente proporcionais, é necessário inverter uma das razões. Vamos inverter as primeiras. Nós tínhamos o 8 em cima e o 5 embaixo. Então, nós colocamos o 5 em cima e o 8 embaixo. Então, 5 sobre 8 é igual a 20 sobre x. Multiplicando meio pelos extremos, 5 vezes x igual a 8 vezes 20. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 20, 160. Logo, 5x igual a 160. Isolando x, x igual a 160 dividido para 5, x igual a 32. O prazo será de 32 dias. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante. Se você quiser assistir essa ou outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau!